O vídeo ao vivo está começando, vamos lá? Aí aqui, eu acho que eu tô ao vivo aqui no Facebook também. Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindas. Você que vai assistir a live aqui no gravado, seja bem-vindo, bem-vinda. Oi, gente. Bom, eu vou deixar aqui também gravado no Facebook. E você que está me acompanhando aqui pelo Facebook, só para você entender, eu estou fazendo uma live simultânea aqui, tá? Então, estou aqui ao lado, falando para o meu perfil no Instagram e você vai me acompanhar aqui pelo Facebook. Então, eu vou olhar às vezes para cá e para lá, mas tá tudo certo, tá? A mensagem é uma só. Vamos lá, então? Oi, gente. Gente, vamos lá. Como vocês devem estar sabendo, né? Mas se você não está sabendo, você vai ficar sabendo agora. No dia 3 de dezembro, a gente comemora aí o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, certo? E não só, a gente não tem só uma data dentro aí do ano onde a gente fala, né, sobre as questões voltadas para a causa da pessoa com deficiência. Mas essas datas, elas funcionam como uma maneira de fazer com que a gente traga de uma forma mais forte, vamos dizer assim, a reflexão sobre como que nós, pessoas com deficiência, somos excluídas, né, da sociedade. Eu quero trazer aqui nessa live a reflexão principalmente sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência. E quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está falando, e eu quero que vocês reflitam aqui comigo, façam esse exercício de reflexão aqui comigo, porque eu gosto muito desse exercício, né? Da gente se colocar em um lugar de construir um pensamento, uma reflexão. Boa tarde, Gabriel. Oi, Jaque. Seu aniversário? Feliz aniversário. Tudo de bom aí para você. Porque uma das coisas que ao longo da vida a gente vai observando é que muitas vezes a gente compra discursos, a gente compra padrões e a gente muitas vezes não questiona, né? E eu acredito, inclusive, que a nossa causa, a causa da pessoa com deficiência, ela ainda não avançou a largos passos como ela tem a capacidade de avançar por conta de um comportamento da sociedade como um todo de seguir aquilo que se vê, aquilo que se é oferecido, sem refletir, sem questionar, tá? Vamos lá. Então, eu acho que a imagem aqui no Face também tá bacana. Então, gente, o meu papel aqui nas redes sociais, né, como uma pessoa que, além de ser uma pessoa com deficiência, é uma pessoa, né, uma consultora em inclusão, uma pessoa que busca conhecimento, né, trazer para vocês esse lado da reflexão. Porque eu acredito muito que a gente só vai conseguir mudar efetivamente a forma como a sociedade se comporta com relação à inclusão da pessoa com deficiência a partir do momento que a gente traz, né? E quando eu falo a gente, tanto as pessoas com deficiência como familiares, como simpatizantes,
eu acredito muito que a gente só vai conseguir mudar efetivamente, né, essa questão da invisibilidade da pessoa com deficiência a partir de lugares em que a informação ela seja considerada o ponto crucial, né, para que as coisas elas sejam construídas ou que elas sejam adaptadas, modificadas, tá? Bom, uma vez que eu coloquei aqui, fiz essa introdução, breve introdução, eu quero falar aqui com vocês né, sobre principalmente essa questão da invisibilidade da pessoa com deficiência. Eu acredito como uma pessoa que passa pelas consequências da invisibilidade, né, do capacitismo, e o capacitismo está atrelado muito, está atrelado assim, ó, né, tá muito juntinho ali com a questão da invisibilidade, né, o capacitismo está atrelado à questão da invisibilidade da pessoa com deficiência. Eu acredito muito que quando a gente está nesse lugar, né, de só esperar que as coisas aconteçam, que a lei seja cumprida, que a fiscalização ela funcione, quando a gente se coloca nesse lugar, aí as coisas realmente elas não mudam de figura, né? E eu tô falando aqui porque o ano passado, nessa mesma data, eu cheguei a fazer um vídeo, se eu não me engano foi o ano passado, ou foi no ano retrasado, mas eu cheguei a fazer um vídeo trazendo essa reflexão, né, de uma forma provocativa, no sentido assim, a gente vê tantas ações ao longo do ano, né, de secretarias, de governos, dia tal, dia de não sei o quê, né, e vamos fazer comemoração de não sei o quê, vamos fazer desfile de não sei o quê. E todo ano, eu só fico observando, todo ano, né, fico observando se vai ter alguma coisa relacionada ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E assim, é tipo, fica esperando, você vai ficar esperando, você vai morrer esperando, né? E essa falta de né, trazer algo, uma ação de conscientização que seja na data do ano que fala, que reconhece a existência de pessoas com deficiência, é uma representação, é uma confirmação de que a pauta da pessoa com deficiência, quando ela entra em evidência, ela entra em evidência apenas quando convém aos governantes, às empresas, aos gestores públicos e privados, que seja, tá? Gabriel tá falando aqui justamente, sim, né? E por que a gente precisa, pelo menos nós, minimamente nós, pessoas com deficiência, que sentimos na pele a questão da invisibilidade, né, da nossa causa, por que precisa partir de nós essa consciência, né? Reconhecer o quanto nós somos invisíveis e o quanto que a nossa causa, quanto que a nossa pauta, ela só entra em evidência quando convém. Porque a partir de nossa posição, do nosso posicionamento, que alguma coisa vai começar efetivamente a mudar. Quando essas pessoas, né, gestores, seja de empresa pública ou seja de empresa privada,
quando eles começarem a sentir, a perceber que nós, pessoas com deficiência, nós temos o nosso valor como cidadãos, como cidadãs, que nós fazemos parte de uma família, né? Nós temos o nosso círculo familiar, o nosso círculo de amigos, nós somos relevantes na sociedade. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos, que nós cobramos, aí esses gestores, eles vão começar a sentir, né? Sentir mesmo o quanto que nos colocar à margem, nos manter à margem da sociedade, o quanto que isso não é interessante, muito pelo contrário, né? E por que eu estou falando especificamente dessa questão da invisibilidade? Porque vejam, reflitam comigo. Quando a pessoa ela não é reconhecida minimamente como pessoa, não adianta ter política pública escrita, não adianta ter lei escrita. Entendem? Não adianta. Isso fica só para poder fazer bonito, né? Só para poder falar, não, eu me preocupo com todas as causas. Né? E a gente está falando, eu coloquei, né, a questão no título aqui, né, na divulgação, eu falei, né, que a gente está aí passando por um processo, a gente está com um novo processo eleitoral aí batendo na porta, mas percebam que esse movimento, né, de eleições, esse movimento o movimento político, ele é do dia a dia. Política, e a política, ela gira em torno, né, de toda a sociedade, e aí independe se a pessoa quer saber ou não, se a pessoa reconhece ou não, a política é o que manda na sociedade, né? O ato político, ele é imprescindível. A política, ela faz parte do dia a dia, ela está no nosso dia a dia. O fato de você precisar ir fazer, né, lá no dia de uma votação, fazer ali, manifestar né, a sua opinião na urna, ele é um dia, uma fração, mas o que manda é o dia a dia, né? Então, eu estou fazendo novamente esse movimento, por quê? Porque, e aí eu quero convidar você que está assistindo essa live, essa gravação, eu quero convidar você a fazer essa reflexão, esse exercício, né? Não tome como verdade o que eu estou falando, porque isso que eu estou falando é uma reflexão pessoal, né? Uma opinião da Suelen. Agora, faça você esse exercício. Observe como que a pauta da pessoa com deficiência, ela é tratada. Aí onde você está, na cidade onde você mora, no estado em que você mora, tá? A gente teve agora, recentemente, a divulgação do novo plano, né? Da atualização do plano Viver Sem Limite, que é o plano que é encabeçado pelo governo federal, né? É o plano de inclusão das pessoas com deficiência. E
Eu estava vendo aqui o documento que eles divulgaram, que são 4 eixos ali, principais e tal, e bababá. Mas assim, pelo que eu entendi, e eu posso estar errada, e eu espero do fundo do meu coração que eu esteja errada no que eu entendi, mas pelo que eu entendi, os municípios, os governos, eles não são obrigados a aderirem ao plano Viver Sem Limites. É como se fosse facultativa a adesão. E aí você fala, mas como assim, Suelen? Tem certeza? Gente, eu não tenho certeza, mas pelo que eu entendi, é isso. E se for isso, gente, assim, é ridículo. Ridículo. Porque se com uma situação obrigatória as empresas, sejam elas públicas ou privadas, elas não fazem o mínimo que tem que ser feito com relação à acessibilidade, vocês acham mesmo que se realmente for facultativa a adesão ao plano Viver Sem Limites, que ele vai ser atingido, né, na sua totalidade? Porque lá eles colocam metas de acordo com os eixos. Depois vejam esse documento, tá público aí para vocês poderem assistir, tanto a cerimônia lá, né, que eles fizeram, quanto o documento, né, que eles divulgaram. Tá tudo lá no site lá do Ministério dos Direitos Humanos, que, se eu não me engano, o guarda-chuva, pessoas com deficiência, direitos da pessoa com deficiência, está embaixo desse ministério, né? Mas assim, gente, fato é que eu li assim, eu acho que eu li e reli umas 10 vezes, tentando me convencer de que não é isso, né? Que eu me equivoquei. Posso estar equivocada, espero que eu esteja equivocada com relação a isso. Porque se realmente foi isso, é assim, tipo, é o ridículo do ridículo do ridículo ser facultativo. A gente não vai avançar nunca. Se realmente for facultativo, já esquece, né? Esquece. Então, bom, eu não pretendo me alongar aqui, me prolongar na live aqui, nessa gravação. Realmente, eu fiz questão de parar aqui, né, o que eu estava fazendo, para poder bater um papo com vocês, deixar isso aqui registrado, né, sobre a importância de que a gente traga esse tipo de reflexão, inclusive para as pessoas com as quais a gente convive, tá? Porque amanhã ou depois os candidatos vão estar aí batendo na sua porta. Candidato a prefeito, a governador, a vereador, seja lá o que for. Podem até não bater na sua porta, né? Porque isso é uma coisa mais de cidade pequena, talvez. Mas, independente, é importante, sabe, a gente cobrar, né? A gente cobrar. E aí, quando vierem falar contigo, você vai falar assim: escuta, quantas vezes você, dentro da sua gestão, você teve realmente a preocupação em incluir a questão da pessoa com deficiência na sua agenda, nos seus compromissos? Ou você só lembrou de colocar na sua agenda na época de campanha? Oi, Nil, boa noite. Né? E aí eu tô falando para você aqui, mas eu não tô falando só de questão política não, né? Tô falando porque especificamente aqui, tô citando, né? Tô dando um exemplo porque a gente tá aí realmente às portas de uma nova eleição municipal, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem que cobrar das pessoas que podem fazer a diferença, uma diferença maior na sociedade, através das suas empresas, né, não só públicas, mas as empresas privadas também.
né? Aquela pessoa dona de restaurante que você vai lá consumir no restaurante dela, o quanto que ela tá inserida aí na causa, o quanto que... E aí, gente, não tô falando que a pessoa tem que sair na rua levantando bandeira, não, sabe? Lembra que eu falei? É no dia a dia. A pessoa com deficiência, ela existe todos os dias, né? Tá? Então, um outro ponto aqui que eu quero trazer muito importante para vocês, muito importante. Lembram que eu falei da questão da pessoa com deficiência, ela se reconhecer como pessoa, né? Então, a gente tem que se fortalecer na nossa individualidade, né? Então, busquem a independência financeira de vocês. Porque quanto mais nós, pessoas com deficiência, formos independentes, e eu trago a financeira como, assim, né, um exemplo, mas a gente tem que buscar a independência em todas as frentes da nossa vida. Mas assim, quanto mais independente nós formos, quanto mais independente nós nos tornarmos, mais fortalecidos nós somos, nós seremos, né? E aí a nossa cidadania, a questão de exercer a nossa cidadania se torna mais forte. Entendem? Porque aí fica ainda mais evidente a questão de que a Suelen não é a Suelen que usa uma cadeira de rodas. A Suelen é a Suelen que se formou, que tem a capacidade dela intelectual, individual, né? Que ralou pra caramba. É aquela mulher que mora ali, que é filha de fulano, ciclana, que é irmã da Gal, né? Que contribui com a sociedade, que trabalhou por um bom tempo, mesmo tendo uma condição, né, de saúde complicada, delicada, né? Entendem? Então, assim, não é, é aquela moça na cadeira de rodas, aquela coitadinha que mora ali. E por que eu tô falando isso, gente? Porque lá atrás era apenas isso. Nós, pessoas com deficiência, éramos resumidos a isso, né? Então, o que a sociedade esperava da gente? A sociedade esperava que a gente fosse passar no máximo por um processo de reabilitação, no máximo aprender a escrever e ler, e é isso, acabou. Entendeu? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, quando a gente se reconhece, quando a gente se empodera e se apropria, sabem, das nossas capacidades, aí a sociedade passa a nos reconhecer como pessoas com deficiência, mas pessoas antes da deficiência, certo? Então, falei bastante aqui, né? Já são 30 minutos. Eu acredito que eu consegui passar aqui a mensagem principal que eu queria, que é realmente a importância da gente se autoconhecer, se autoafirmar, tá? As famílias, né? Eu sei que tem muita gente aqui que tem, né, crianças com deficiência, então são mães, são pais que me acompanham aqui, terapeutas, médicos, médicas, né? Então, saibam da importância que tem incentivar
apoiar a independência da pessoa com deficiência, né? Saibam isso, entendam isso, para além do assistencialismo, né? Porque hoje, infelizmente, ainda hoje, em pleno 2023, a gente ainda precisa falar de campanhas ou falta de campanhas, de ações de reconhecimento da existência das pessoas com deficiência na sociedade. Certo? Saibam reconhecer o lugar que nos é de direito. A partir do momento que nós nos colocamos como pessoas, aí a sociedade, ela não terá outra alternativa a não ser nos reconhecer também como pessoas. Pessoas que são importantes. Pessoas que fazem parte da sociedade e não que estão à margem da sociedade. Percebam, nós ainda estamos, se a gente considerar o todo, sim, a gente ainda está à margem. Mas é importante a gente não reconhecer esse lugar, não aceitar esse lugar. Eu não aceito estar à margem. Eu não aceito. E eu não aceito que pessoas que são escolhidas para me representar, para representar outras pessoas que têm deficiência, eu não aceito que essas pessoas continuem me colocando, querendo me colocar a par, querendo me deixar à margem. Eu não aceito. E quanto mais nós, pessoas, familiares, amigos, simpatizantes, nos colocarmos nesse posicionamento, mais o restante da sociedade vai ter que parar com isso, parar com essa atitude, né? Parar de reforçar uma invisibilidade, parar de fingir que a gente não existe, né? Parar de falar da pessoa com deficiência só quando for conveniente, certo? Então é isso, gente. Eu tô bem feliz aqui porque eu consegui passar o que eu precisava passar. Eu fiz um roteiro e eu consegui passar aqui pelo que eu queria passar, tá? E assim, entendam que eu não tô falando a favor de partido A, B ou C, X, PTO, né? Porque política não é isso. O ato político em si não é isso, né? O ato político em si é minimamente o direito de existir, né? E o direito, quando eu tenho o direito de existir, eu tenho o direito de me posicionar, de refletir, de me locomover, de consumir, certo? Então, saibam, inclusive, reconhecer esses movimentos, né? Tudo que eu falei aqui tem um porquê, tá, gente? Não é nada tipo, nossa, tudo tem um porquê. Reflita aí na sua realidade. Reflita como que é aí onde você tá. Porque eu tenho certeza que independente de ser no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Centro, na região central do Brasil, independente. A gente tem várias coisas em comum,
dentro aqui do que a gente conversou. Tá bem? Eu espero de coração, gente, do fundo do meu coração, que um dia a gente consiga chegar aqui em um 3 de dezembro e não precisar retomar, falar ainda sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência. Eu espero assim do fundo do meu coração, embora no ritmo que a gente vai, da forma que a sociedade está caminhando, assim, eu tenho lá minhas dúvidas, né? E eu acredito realmente que o caminho mesmo para a gente encurtar essa conquista de se chegar a datas em que a gente não precise ficar falando sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência, eu acredito que realmente um dos caminhos fortes para isso é a pessoa com deficiência, a família da pessoa com deficiência se empoderar deste lugar, buscar uma independência. Porque a partir do momento que nós somos independentes, principalmente financeiramente, a gente consegue acessar lugares que muitas vezes a gente não conseguiria sem essa independência. Certo? Então tá. Um grande beijo para vocês, tá bom? Espero aí que vocês possam, chegar a esse lugar, né, de se reconhecerem, né, em sua totalidade como pessoas, né, que são mais do que pessoas com deficiência, né? E se você quer deixar aqui algum comentário, deixa algum comentário aqui para mim, que não seja mal criado, tá? Porque aqui está aberto a opiniões e inclusive opiniões divergentes, mas sem malcriação, porque malcriação eu não aceito não, gente. Se tem uma coisa, abrindo um parênteses aqui para vocês, se tem uma coisa que eu detesto, que eu não suporto, é gente mal educada, né? Porque você ter uma opinião é uma coisa, você ser mal educado e desrespeitar o outro é outra coisa. Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo, para uma outra live, tá bem? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo. Ixi, deixa eu encerrar aqui, né? Uai.